Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, que está sendo nos dada de estar reunidos aqui mais uma vez como igreja do Senhor, e estamos iniciando um tema que acho que iremos trabalhar por um tempo aqui na igreja. Edificarei a minha igreja, e eu gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 4 até o versículo de número 7. Antes de lermos, eu gostaria de orar mais uma vez. Eu sei que o pastor já orou, mas quero orar mais uma vez. Ore comigo no nome de Jesus. Pai, nós queremos bendizer o seu nome, Deus. Te agradecer, Senhor, porque sabemos, Pai, que se estamos aqui, ó Deus, porque estamos alicerçados sobre o Senhor. Ó Deus, o Senhor, meu Pai, é a rocha que nós queremos edificar, ó Deus, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Deus, que o Senhor possa tomar os nossos corações nas suas mãos, ó Deus, e falar conosco pela sua misericórdia, Deus. Sabe, Pai, que eu não tenho nada a oferecer, ó Deus, a não ser aquilo que o Senhor me der. Pai, que o Senhor possa me abençoar, ó Deus, que o Senhor possa arrancar de mim todo o nervosismo, tudo aquilo, ó Deus, que venha atrapalhar o teu agir. Ó Deus, o meu desejo aqui, meu Pai, não é apenas pregar, mas compartilhar, ó Deus, o ensino, ó Deus, aquilo que o Senhor tem me ensinado, Pai. Deus, sabemos, ó Pai, que a Tua palavra, Deus, é tudo para nós. Deus, se o Senhor não falar conosco através da sua palavra, nós não teremos mais nada, Deus, a fazer aqui. Então fale conosco pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Colossenses capítulo 2, falo dessa forma para que ninguém vos engane com argumentos interessantes, porém falsos. Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem em ações de graças a Deus. Irmãos, os colossenses são os conterrâneos, de uma cidade chamada Colossos. E é interessante saber que Colossos, ela ficava distante da cidade de Éfeso, a cerca de 160 quilômetros, provavelmente, que Colossos ficava da cidade de Éfeso. E é interessante que Colossos só é citada na Bíblia, só aparece na história da Bíblia, porque a igreja de Jesus Cristo esteve lá. Ela só aparece na palavra do Senhor, na história do cristianismo, porque o evangelho do Senhor Jesus, como alcançou Miraí, também alcançou Colossos. Mas nós sabemos que no versículo 5, o apóstolo Paulo diz que ele não está lá em pessoa física, ele está lá em espírito, porque o evangelho chegou até os colossenses através do ministério do apóstolo Paulo. Não foi o próprio apóstolo Paulo que pregou na cidade dos Colossenses, mas a palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, chegou até os Colossenses, porque
através do ministério do apóstolo Paulo. Ao estudar um pouco sobre esta carta, nós entendemos que Paulo estava pregando em Éfeso, aonde, lá no livro de Atos, no capítulo 19, a palavra do Senhor diz que Paulo passou cerca de 3 anos e meio em Éfeso, pregando, ensinando o evangelho, indo nas sinagogas, nas ruas, nas praças, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo. E Epáfras e Filemon provavelmente estavam em Colossos, receberam o evangelho do Senhor Jesus Cristo lá, e eles são conterrâneos da cidade de Colossos. E é interessante que, ao ler a carta dos Colossenses, nós vamos ver que o evangelho realmente chegou até os Colossenses através de Epáfras. Então, Epáfras, ele não é um apóstolo. Epáfras, ele não é um pastor. Epáfras foi alguém que foi alcançado pelo Senhor Jesus. E o evangelho também chegou em sua cidade. Isso já me traz uma alegria no meu coração, irmãos, porque para fazer a obra de Deus, nós não precisamos ter um título. Para nós fazermos a obra do Senhor, nós não precisamos de um ministério. Nós só precisamos de uma palavra ardendo no nosso coração e ela sendo compartilhada às outras pessoas. Então, o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um plantador de igrejas. Ele recebeu esse serviço do Senhor Jesus Cristo, de plantar igreja. E eu fico pensando como é que o apóstolo Paulo fazia para plantar igreja. O apóstolo Paulo, ele tinha a sua enxada para plantar a sua igreja, a seguinte mensagem, a mensagem da cruz. O apóstolo Paulo, ao sair, ao navegar por rios, ao atravessar estradas, desertos e em aldeias desconhecidas para anunciar o evangelho de Jesus Cristo, ele só tinha uma mensagem no seu coração, a mensagem da cruz. Paulo só tinha esse desejo de plantar igrejas aonde ele passar, através da mensagem da cruz. Irmãos, Paulo, ele se preocupava em pregar a mensagem da cruz, e eu fico pensando, Paulo, ele se preocupava em pregar primeiro quem é Jesus. Ele se preocupava em dizer, em mostrar para as pessoas quem era Jesus, qual era a identidade de Jesus, qual eram as obras realizadas por Jesus e através de Jesus. Paulo, eu imagino Paulo chegando em uma cidade como Éfeso, aonde pessoas talvez não só ouviram falar do Deus de Israel, e Paulo dizendo sobre Jesus, o Filho de Deus, o homem que nasceu em Nazaré, que percorreu por 3 anos e meio, ressuscitando, pregando o evangelho, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele fazendo obras, maravilhas, sinais, sendo operado através de Jesus. Paulo ensinava quem era Jesus, e Paulo dava a identidade de Jesus. Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho do Deus Criador. Paulo talvez olhava para a natureza e dizia, olha como a natureza é linda, é o Pai de Jesus que fez, Deus, o Criador. E Paulo também se preocupava em ensinar as obras de Jesus. Ele morreu a minha morte. Paulo ensinava que Jesus Cristo, ele morreu por nós. Paulo ensinava que Jesus Cristo, ele não morreu para o homem bom, ele morreu para o homem mau. Paulo ensinava que Jesus Cristo era o edificador da igreja. Paulo sempre soube que Jesus Cristo era o edificador da igreja. Por isso que Paulo, ele não poderia plantar nenhuma igreja fora da mensagem da cruz.
É por isso que, se nós estamos no Evangelho, estamos nessa carreira do cristianismo, uma coisa só nos tem que ser a nossa motivação: a fé em Jesus Cristo. Mais nada. Irmãos, nós não precisamos de mais nada para ser edificados. Nós não precisamos de mais nada, só de Jesus Cristo. É Ele o edificador da igreja. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios, que em 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 18, que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. É por isso que Paulo ele disse aos coríntios: eu não ousei ir até vós usando de sabedoria humana, para que a mensagem da cruz não perdesse o seu valor. Ele não se preocupou em usar aquilo que ele tinha aprendido, a sua linguagem. Paulo não precisou. Ele não se preocupava com isso, ele não confiava nisso, porque Paulo, ele tinha esse desejo no seu coração de edificar igrejas através da mensagem da cruz. Irmãos, o que seria de nós se Paulo também não tivesse escrito aos coríntios que Paulo plantou, Apolo regou, e quem dá crescimento é o Senhor? Irmãos, o que seria de nós que pregamos o Evangelho? O que seria de nós que lideramos pessoas? O que seria de nós que queremos colocar a mão no arado, que colocamos a mão no arado, se Paulo não tivesse recebido essa revelação? Quem dá o crescimento é o Senhor. Quão pesado seria talvez para mim, quão pesado seria para o pastor se isso não tivesse escrito, se Paulo não tivesse essa revelação? Quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo só tinha uma enxada, a mensagem da cruz. Paulo só tinha uma ferramenta para plantar o Evangelho, a mensagem da cruz. Irmãos, a fé em Jesus Cristo, ela é um presente de Deus, dado ao homem. Ele vai dizer em Efésios que a salvação não é pelas obras, é um dom de Deus, é a fé em Jesus Cristo. A salvação foi um presente de Deus. Era assim como Paulo enxergava a igreja. Era assim como Paulo olhava para aqueles que estavam crendo em Jesus Cristo. Estão dizendo, está recebendo um presente de Deus, o melhor presente de Deus. A fé em Jesus Cristo é melhor do que um carro novo. A fé em Jesus Cristo é melhor do que uma casa nova. A fé em Jesus Cristo é melhor do que um aumento de salário. A fé em Jesus Cristo, irmãos, é melhor do que tudo. Era assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que entender o cristianismo. Que a fé em Jesus Cristo tem que ser tudo para o homem. Tem que ser as motivações do homem. A solução da humanidade é crer em Jesus Cristo. A fé essa era uma das primeiras coisas que Paulo entendia a fé em Jesus Cristo, que ela era um presente de Deus. Ele entendia isso. Ele disse isso aos Efésios. A segunda maneira que Paulo enxergava a fé era que a fé em Jesus Cristo é também uma grande responsabilidade. A fé em Jesus Cristo nos traz responsabilidade, irmãos. O cristianismo nos traz uma grande responsabilidade. Porque você é testemunha de Jesus Cristo. Nós não podemos ser pedras de tropeço para ninguém. Nós temos que... A palavra do Senhor diz, que Paulo também disse, em 2 Coríntios, capítulo de número 2, no versículo número 3, vós sois cartas vivas, escritas não pelas mãos de homens, mas sim pelas mãos do próprio Deus. Olha a responsabilidade.
Olha a responsabilidade daquele que crê em Jesus Cristo. Cartas vivas, escritas pelas mãos de Deus, irmãos. É uma responsabilidade tremenda. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que eles foram o modelo para as igrejas na região da Acaia. O modelo. Ajuda aí, Luiz. Irmãos, a terceira coisa que Paulo entendia a fé em Jesus Cristo é que estamos em guerra. Eu sei que muitas pessoas falam que alguns cristãos colocam a culpa no diabo em tudo. Isso tem duas verdades. A primeira verdade é que a pessoa não quer posicionar e coloca a culpa no diabo em tudo. Mas a segunda verdade é que Satanás trabalha todos os dias para nos destruir. A segunda verdade que Paulo enxergava que o cristianismo era também uma guerra. É que Paulo enxergava que o cristianismo era mais do que entrar para dentro de um templo bonito como esse, com ar-condicionado, com cantina, com tudo. Era muito mais do que isso. Paulo não só enxergava o cristianismo como algo natural, não, ele sabia que estava em guerra. É por isso que ele vai dizer a Timóteo: sofre comigo como um bom soldado de Cristo. Irmãos, como seria mais como traria mais edificação para nós, se todas as pessoas, quando decidissem entregar a sua vida para Jesus, pensarem que estavam entrando em uma guerra espiritual. A igreja seria muito melhor. A igreja seria muito mais avivada. A igreja ia entender, cada pessoa ia entender o seu propósito. Não só uma parte da igreja. Paulo, ele vai ensinar sobre a guerra, ele vai ensinar sobre a armadura de Deus aos Efésios. Ele vai dizer para Timóteo: sofre comigo como um bom soldado de Cristo, porque era a maneira como Paulo via o cristianismo. Paulo entendia que ele estava em uma guerra espiritual, gente. Não é uma guerra contra homens, porque ele mesmo vai dizer que nós não devemos lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra os principados e potestades que atuam na região celestiais. Então Paulo entendia que ele era a forma, ele enxergava a fé em Jesus Cristo desta forma. Ele vai dizer também a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Irmãos, e pensando nesse tema para edificação da igreja, eu escolhi estes versículos, dentro de tantos ensinamentos do apóstolo Paulo, eu escolhi esses 3 versículos, porque ele vai dizer: falo desta maneira, para que ninguém vos engane, com argumentos interessantes, porém falsos. Paulo está dizendo aqui que pessoas iam tentar e estavam tentando enganar os cristãos, os colossenses, convertidos ao Senhor Jesus Cristo. Uma crise estava se instalando no meio da igreja, os falsos profetas, com falsos ensinos, tentando enganar, tentando misturar uma cultura oriental ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, como eu disse aqui na minha introdução, Paulo defendia, irmãos, que para a igreja crescer e avançar da terra, não precisava de mais nada, a mensagem da cruz. Então, eu não posso dizer que eu creio em Jesus Cristo
e também querer continuar com alguma tradição ensinada pelos meus pais, superstição. Eu não posso crer, eu não posso tentar colocar nada na cruz, nada na mensagem do Evangelho para fazer com que eu permaneça na caminhada, para fazer com que eu cresça na caminhada. Jesus Cristo é o suficiente. A morte dele naquela cruz é o suficiente. A ressurreição dele ao terceiro dia é o suficiente. Jesus Cristo tem que ser o suficiente para nós. Nós não precisamos de nenhum método humano. Eu fico pensando, o apóstolo Paulo está edificando uma igreja que ele nunca esteve lá. Ele nunca esteve lá. Mas ele está trabalhando. Ele está dizendo, ninguém vos engane. Irmãos, Satanás é enganador. Jesus vai dizer para os fariseus que diziam que eram filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. E ele mente desde o princípio. A natureza dele é essa, mentir, enganar. Irmãos, ele enganou Eva. Irmãos, ele tentou enganar Jesus. Jesus acabou de ser batizado. O Espírito Santo desceu sobre ele. Ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Satanás apareceu lá. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele era enganador e Paulo enxergava. Os enviados de Satanás estão querendo atrapalhar a edificação da igreja. Então cuidado com o ensino que você recebe durante os seus dias, o seu dia. Cuidado que talvez vão ter pessoas que vão dizer, não tem nada a ver, não precisa de tanto ir na igreja, não precisa de envolver tanto. Mas pode fazer isso, pode fazer aquilo sim. Querem até usar a Bíblia para te tirar da edificação, para te tirar. E Paulo está dizendo, ninguém vos engane. Com falsos argumentos interessantes, porém falsos. Tem coisas, irmãos, que são interessantes para nós, mas porém é falso. Agora Paulo vai dizer, olha só lá em João 8,44, só para mim ler. Vocês são filhos do diabo, ele dizendo para os fariseus lá, e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e ele é o pai de todas as mentiras. É por meio das mentiras que o diabo quer destruir os cristãos. É por meio das mentiras que ele conduz os cristãos pelo caminho errado, que ele quer me conduzir pelo caminho errado, irmãos. Ele quer nos conduzir pelo caminho errado. Ele ouviu, Jesus acabou de ter ouvido, e ele queria conduzir Jesus para o caminho errado. Se ele fez isso com Jesus, não vai fazer com você? Você tentou enganar, mentir para Jesus. Engraçado, né? Que Jesus ele só usou a palavra de Deus. O discernimento de Jesus ali era a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Pelo caminho errado. É importante exercitar o discernimento espiritual, continuar a crescer no crescimento da palavra de Deus. Irmãos, ele quer conduzir, Satanás quer enganar os colossenses,
conduzir eles para o caminho errado, porque não quer que eles cresçam, não quer que eles avancem. Satanás tenta nos conduzir para o caminho errado, porque ele não quer que nós cresçamos em Deus, que nós sejamos mais fervorosos, que nós sejamos mais audaciosos na presença de Deus, que nós possamos avançar. É por isso que ele quer conduzir. E é tão interessante que, se o cristão ele não procura o crescimento, ele será um alvo mais fácil para Satanás e seus enganos. Porque se você não avança, você está voltando para trás. Então, se você não está procurando crescer na fé, crescer no conhecimento de Deus, crescer nas experiências com Deus, avançar, você está regredindo. Irmãos, a mesma fé que te levou em Jesus Cristo tem que ser a mesma fé que vai te levar a crescer. E quantas pessoas, irmãos, sabem das necessidades da igreja, mas quando vem o compromisso, diz assim: não, é muito compromisso. Eu acho que eu não dou conta. Eu acho que eu não falo direito. Pessoas sabem, pessoas estão percebendo aonde podem crescer, mas olhem para o ministério, olhem para o crescimento, olhem para o chamado e dizem: é muito compromisso. E é mesmo, irmãos. Mas talvez não, eu tenho certeza, que se você não pegar esse compromisso, jamais você vai crescer. Se você correr dos compromissos, do arado, se você correr do arado, infelizmente você não vai crescer. É a única forma de nós buscarmos o crescimento, é colocar a mão no arado. É a mesma fé que me levou em Jesus Cristo, é a fé que vai fazer com que eu glorifique a Deus através do meu chamado. Nós cantamos aqui, pessoas sabem já para que foram chamadas, mas estão correndo. Nossa reunião de célula aqui, né, pastor? Sempre nosso desejo é que multipliquem os líderes de célula. Nosso desejo é que aumente as células, mas as pessoas também estão fugindo deste crescimento. A fé em Jesus Cristo, irmãos. Paulo está dizendo: ninguém vos engane. Aí ele vai dizer no versículo 5: portanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito e me sinto feliz ao verificar que estáis vivendo em plena ordem e como está firme a vossa fé em Cristo. Essas duas palavras que Paulo diz, ordem e firmeza, elas têm um sentido militar. Elas têm um sentido como se Paulo estivesse dizendo para que eles se comportassem como um exército. É por isso que Paulo, eu não sei se Paulo foi algum militar, porque Paulo perseguiu a igreja, talvez ele também passou tanto perto de preso, foi tanto preso, né, perseguido, que ele via soldados. Então Paulo, ele olhava para o cristianismo, ele olhava para a igreja e pensava: vocês precisam ter ordem e firmeza. Vocês precisam se comportar como um exército. As palavras, nem todos, no exército, nem todos podem ser um general. Porque um general é incapaz de ganhar uma guerra sozinho. Então, Paulo, ele quer dar esse sentido militar de ordem e firmeza, porque Paulo está enxergando a igreja como um exército, o cristianismo como um exército, e Paulo está entendendo o seguinte:
no exército, todo mundo sabe qual é o seu lugar. Todo mundo sabe qual é o seu posto. Todo mundo se prepara para a guerra. No exército, todo mundo se prepara para se colocar diante do inimigo e vencê-lo. Então, aquele que era bom com espada, ele se dedicava mais ainda. No exército, quem era bom em cima dos cavalos se dedicava, treinava todos os dias. Eu fico imaginando todos os dias um cara se treinando para que no dia da guerra ele não viesse a morrer. E a não só morrer, também defender o seu irmão que estava do lado. Agora eu fico pensando, você enxerga que você foi chamado para um exército? Essa palavra ordem significa que o exército ele ia avançando em ordem, cada um no seu posto, não podia sair do seu posto. Irmãos, quem dera se todos nós tivéssemos este pensamento, que eu tenho o meu lugar para ficar no reino de Deus, o lugar que é meu, eu tenho que ficar, e eu tenho que ficar firme, eu tenho que me permanecer firme, senão a igreja não vai ser edificada. Porque, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma pensar que a igreja vai ser só edificada num culto, quem dera se fosse assim. Meu Deus, glória a Deus se fosse assim. Eu sei que tudo começa em um culto, porque o nosso general é Cristo. É Ele que derrama a presença sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, quando nós saímos daqui e vamos para casa, nós temos que ter esse sentimento, essa percepção. Eu preciso me posicionar diante de Deus. Quer buscar o crescimento, quer ser edificado, se posicione. Nós temos que nos posicionar firmes, em ordem, entender o meu chamado e não sair. A fé em Jesus Cristo, irmãos, é isto. Eu estava vendo o George Whitefield, ele perguntou para um homem o seguinte: e o que você crê? E o homem respondeu: eu creio naquilo que a minha igreja crê. E aí George Whitefield fez outra pergunta: e o que a sua igreja crê? A minha igreja crê naquilo que eu creio. Aí a terceira tentativa dele foi o seguinte: e o que você e a sua igreja creem? Nós cremos na mesma coisa. É interessante, irmãos, mas é engraçado, mas como a igreja ela precisa ter a mesma linguagem. Nós falamos tanto de ganhar pessoas para Emiraí, de a igreja batista ser uma igreja forte, firme, uma igreja avivada, não só com projetos, os projetos são bênçãos, mas uma igreja que está sendo lavada, uma igreja que glorifica o nome do Senhor. Como nós vamos ser se nós não falarmos a mesma língua? A fé, ela é mais do que um sentimento, irmãos. A fé em Jesus Cristo não é só não é só através de um bom ensino. Não é só pelo sentimento. A fé em Jesus Cristo é uma decisão. É uma atitude decisiva. Eu decidi crer em Jesus Cristo. Eu ouvi a palavra, essa palavra queimou no meu coração, mas eu vi também os desafios do que é ser um cristão. E decido, sabendo das consequências, sabendo das dificuldades. Eu decido servir a Jesus Cristo. Um amigo meu vai se batizar lá em Cataguases e me convidou para ir lá ver o batismo dele. Se Deus quiser eu vou, mas eu estou pegando no pé dele. Mas você está decidido mesmo por Jesus Cristo? E estou mostrando para ele só os lados bravos do evangelho mesmo. Para ele descer firme e não parar, irmãos. Sabe, essa decisão em Jesus Cristo é como se nós nos apoiássemos nele, totalmente nele. Decidir por Ele. Quantas pessoas, irmãos, eu já estou aqui há um tempo e eu vi que estavam decidindo por Jesus Cristo aqui na frente.
mas hoje não estão mais na presença de Deus. Deus querendo salvar, Deus salvando pessoas, Deus derramando a sua presença em pessoas, porque não é só pela emoção, tem que ter a atitude decisiva. É mesmo que a minha luz seja cortada, mesmo que a enfermidade chegue na minha casa, mesmo que o problema chegue na minha casa, eu ainda fico com Jesus Cristo. Mesmo que eu passe por lutas, mesmo que Paulo pensava desta maneira, ele entendeu, eu sei o que me aguarda são prisões, mas ai de mim de eu não pregar o evangelho. Então Paulo tinha esta ideia. No versículo 6, eu já estou quase acabando, o versículo 6 ele vai dizer: sendo assim, da mesma forma, como recebeste Jesus Cristo, o Senhor, também andai nele. Olha só, como você recebeu Jesus Cristo? Pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Agora nós temos que andar da mesma maneira que Paulo está dizendo, da mesma forma que vocês recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, é pela fé. Somente pela fé em Jesus Cristo, irmãos. A peregrinação da igreja é através da fé em Jesus Cristo. A edificação da igreja, irmãos, tem que ser através da fé em Jesus Cristo. Ou seja, a mesma fé que me levou a confessar Jesus Cristo com a minha boca e crer com o meu coração, tem que ser a mesma fé que Ele vai me dar um crescimento. Eu vou ser edificado nele. É por Ele, tudo por Ele, para Ele. É isto que Paulo está dizendo. Vocês não precisam adotar mais nada na igreja. Vocês não precisam de mais nada, de cultura nenhuma. É tudo engano, são até interessantes. Eu imagino que contaram para Paulo todas as doutrinas que estavam chegando lá. São até interessantes, mas não. Vocês só precisam de Jesus Cristo. Andai em Jesus Cristo. Irmãos, e não pense você que, mais uma vez falando, todos os dias, tem uma artimanha do inimigo para fazer com que você não ande com Jesus Cristo. E você tem que decidir: não, eu pago o preço. Quantas pessoas estão negando a fé em Jesus Cristo porque não estão decidindo andar com Ele? Infelizmente, irmãos, andar com Jesus Cristo para nós é a melhor coisa do mundo. Como eu disse, é melhor do que tudo andar com Jesus Cristo. Não tem coisa melhor, o dinheiro não pode comprar andar com Jesus Cristo. Mas quando nós estamos com Jesus Cristo, nós encontramos adversidades, nós encontramos problemas, discussões. A fé verdadeira em Jesus Cristo leva pessoas a discutirem. Não precisa tanto de ser até religioso. Quando a gente começa a falar de Jesus Cristo de uma maneira séria, de uma maneira que nós temos que negar a si mesmo, o próprio Jesus Cristo, aquele que não negar a si mesmo não pode ser o meu discípulo. Jesus disse isso. Então, se Paulo está dizendo para eles, foi da mesma forma que vocês receberam Jesus Cristo, é pela fé. Ande com Jesus Cristo pela fé. Então não espere, irmãos, alguém ter que bater lá na sua casa, te buscar. O pessoal até vai para vir na igreja, para você servir a Jesus Cristo. Não, vem pela fé. Se nós não estivermos aqui pela fé, não adianta. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos agradar a Deus sem fé, irmãos. Não tem como ser o povo de Deus sem fé. Não tem como. É pela fé.
É fechar o olho e acreditar nele, pronto, na palavra dele, naquilo que ele disse, naquilo que prometeu e pronto. A terceira coisa que eu quero falar sobre Paulo falando, tentando edificar a igreja, edificando a igreja dos Colossenses, no versículo 7, tendo sido alicerçados e edificados nele, firmados na fé, como fostes instruídos, para que transbordem as ações de graças a Deus. Esta palavra, tendo sido alicerçadas e edificados nele. Irmãos, a palavra edificar, todos nós percebemos que ela leva a uma linguagem de arquitetura, de casa, né, de prédios, edificação de templos. E Paulo está dizendo que nós precisamos ser edificados em Jesus Cristo. É nele que nós recebemos a nossa edificação. Quando recebemos Jesus Cristo, recebemos a salvação. Nós somos colocados sobre um alicerce, a partir do qual crescemos na graça. Progredir na vida espiritual significa edificar o templo para a glória de Cristo. Edificar é isto, irmão. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós fomos colocados em um alicerce, o próprio Jesus Cristo. Recebemos a salvação. E nós precisamos ser edificados na graça. É no conhecimento de Jesus Cristo. É no conhecimento da graça. É no conhecimento de Deus, das coisas de Deus, que nós somos edificados. É na graça. Em conhecer a Deus. Tem pessoas que dizem, eu conheço a Deus. Eu pensava assim, e já falei isso, eu conheço a Deus. Mas quando eu vi o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, em parte o conhecemos, e em parte o profetizamos. Por enquanto, nós estamos o vendo como um reflexo no alumínio polido, mas um dia nós o veremos como ele é. Eu nunca mais disse que eu conheço a Deus. Deus é muito grande, irmãos. Deus é muito maravilhoso. Deus é muito mais do que vir ao culto ao domingo. Deus é muito grande. Conhecer a Deus vai muito além do que estar no culto todo domingo. Conhecer a Deus vai muito além de que ler a Bíblia toda. Conhecer a Deus, irmãos, o apóstolo Paulo diz que só um dia ele ia conhecer ele. Por enquanto era em parte. Agora eu fico pensando, um homem viu Jesus Cristo na estrada de Damasco. Jesus falou com ele. O homem escreveu as cartas, 70% do Novo Testamento foi ele quem escreveu. Ele disse que conhece a Deus em parte. Ele disse que conhece Jesus Cristo em parte. Tem pessoas que querem defender, talvez até um argumento errado, dizendo, eu conheço Jesus. Tem pessoas que saem e dizendo, aquele ali foi salvo, eu conheço. Aquele ali foi salvo, não, eu conheço. Tem gente que discute assuntos que a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo nem ousou em dizer, né, pastor? Palavras inefáveis sobre o céu. Eu conheço esse Deus. Irmãos, pode ler a Bíblia toda. Pode ler aqueles comentários, tudo que está ali, né, pastor? Que eu acho que a gente vai dizer, eu acho que ainda tem mais para a gente conhecer. Tem muito para se conhecer desse Deus. Ser edificado nele. Quer ser edificado em Jesus Cristo, quer ser um cristão firme, quer crescer, quer buscar ao Senhor, conheçam.
Mas busque a Ele, vai lendo, vai orando, vai pedindo Ele para falar com você, vai buscando o crescimento. E a última coisa para nós encerrarmos, Paulo vai dizer: firmados na fé como foste instruídos, para que transbordem em ações de graça. Irmãos, não tem como ser uma igreja edificada se não for uma igreja grata. Não tem como nós sermos edificados se a gratidão a Deus não estiver no nosso coração. O apóstolo Paulo diz que nós iríamos fluir, ia transbordar na graça de Deus. Ser grato a Deus, irmãos. Uma igreja que é forte, ela entende o que Paulo disse aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mesmo quando o problema estiver lá dentro da sua casa, dá graças a Deus. Mesmo com a enfermidade, dá graças a Deus. Mas dá graças a Deus de verdade, irmão. Não dá graças a Deus como uma palavra, uma frase repetida, não. É ser grato mesmo. Como Jó disse: Senhor Deus, Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É como o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Eu aprendi tanto a passar necessidade, como ter fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma igreja edificada é uma igreja grata, irmãos. Seja grato. É eu sendo grato. Irmãos, quando eu penso que Jesus já fez na minha vida, não tem como eu não ser grato, porque eu me lembro. Alguns podem até desvalorizar a minha história, mas eu me lembro quando eu cheguei ali pela primeira vez. Eu me lembro que eu sei o que Jesus fez na minha vida. Você tem que saber o que Jesus fez na sua vida. Sabe, conte a sua história, a sua experiência, o seu testemunho, como se fosse o título do Flamengo da Libertadores, o pastor Everton. Conte, irmãos. Valorize o que Deus tem feito na sua vida. Valorize o que Deus tem te prometido, tem cumprido. Valorize, seja grato a Deus. Seja grato, porque você não era ninguém. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, irmãos. Estamos perdidos. Fomos achados por um Deus que nós não estávamos procurando. Fomos achados por Deus, irmão. Nós precisamos ser gratos. Fique de pé no nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai. Quero te agradecer, Deus, porque eu sei, Deus, que o Senhor vai nos edificar, Pai. Deus, se nós tivermos verdadeiramente, meu Pai, consciência do que é ter uma fé em Jesus Cristo, nós seremos edificados, ó Deus. Deus, eu sei, Pai, que o Senhor está nos chamando, Deus, como está convocando um exército, Pai. Eu sei, Deus, que tem pessoas aqui, Pai, que querem se colocar em um posto, Deus. Pai, que o Senhor possa alicerçar esta pessoa no seu exército, meu Deus. Pai, eu sei que pessoas, meu Pai, até têm desejo, Deus, de crescer, de participar, ó Deus, do ministério, do arado, Senhor. Mas pessoas acham pesadas demais. Meu Deus, que o Senhor possa transformar essa mente, este pensamento, meu Pai. Deus, quantas pessoas veem as necessidades e não fazem nada. Quantas pessoas ouvem, ó Deus, ouvem o Evangelho, mas não querem crescer. Quantas pessoas têm, meu Pai, dentro da sua mente, dentro do seu coração, um engano sobre o que é crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, irmãos, vai além do que o dia estar bem, vai além do que nós acordarmos bem. Crer em Jesus Cristo é uma decisão. Se você decidiu por Jesus Cristo, irmão, se agarre nele, firme nele, busque o crescimento, o conhecimento dele. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Deus, edifica-nos, ó Deus.
Eu preciso, Deus, dessa edificação. Eu sei que os meus irmãos precisam. Eu sei que os meus irmãos e eu, meu Deus, precisamos avançar, precisamos parar de brincar, ó Deus, precisamos, ó Deus, perceber, ó Deus, que os dias, ó Pai, estão sendo abreviados, ó Deus, precisamos entender, ó Deus, que tem pessoas que estão perecendo, ó Deus, estão, meu Pai, a caminho do inferno, e a igreja, Deus, tem a responsabilidade de pregar o evangelho. Deus, em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, quantos de nós, meu Pai, estamos, ó Deus, passando por provações, meu Pai, antigas, meu Pai, parece que não saio desta provação, mas, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que esta pessoa venha adquirir este entendimento, que ela precisa crescer, ela precisa progredir, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu creio na edificação dessa igreja, eu creio na edificação das mulheres, eu creio na edificação dos homens, das famílias, das crianças, ó Deus, eu creio em pessoas decidindo, eu creio em pessoas, meu Pai, sendo, ó Deus, alistadas no teu exército, meu Pai, eu creio, Deus, em pessoas fluindo, meu Deus, eu creio em pessoas, meu Pai, que receberam a água da vida e entenderam, meu Pai, que agora são rios que devem transbordar, ó Deus, em nome de Jesus, meu Pai, edifica a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos. Palavra abençoada aos nossos corações. Somos soldados do exército de Cristo. Fomos chamados. Graças a Deus por isso. Glória seja dada ao nome do Senhor, que nos alistou para esse exército. E podemos hoje guerrear, para avançar e vencer as guerras do reino de Deus. Deus continue abençoando a vida do Josimar, em nome de Jesus, que nós possamos praticar essa palavra, em nome de Jesus, amém? Lembrando da cantina, tem quibe fritinho na hora, já cheirou aqui dentro, e tem palha italiana também. Abençoe lá a cantina, não vai embora sem antes passar na cantina no nome de Jesus. E lembrando, domingo de manhã, domingo à noite, nós estaremos aqui celebrando o nome do Senhor Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face dessa terra. E a igreja diz: Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.